Gustavo, aproveitando um pouco ali do giro do Maurílio, o Maurílio falou um pouquinho de Vale, e aí eu queria entender um pouco, né, da tua leitura sobre essa prévia operacional que foi divulgada de Vale, o impacto, inclusive, de toda aquela produção maior ali, aumentado, inclusive, que a gente viu na produção da companhia. Como que você enxerga e o que esperar do resultado mesmo ali da Vale? Pois é, a prévia operacional da Vale foi positiva, eu acredito que muito encaminhada para fazer o guidance do ano. Claro que o novo CEO, o Gustavo, ele mencionou, meu xará, que eles não vão mais fazer esse tipo de atividade, de priorizar realmente maximizar a produção se os preços de minério de ferro continuarem com uma perspectiva de queda, algo que pode até parecer estranho, a Vale ela pode revisar o guidance do ano que vem para baixo, diante dessa nova ideia de gestão na própria companhia do novo CEO. Mas, de qualquer forma, você vê que nos últimos anos a companhia ela consegue entregar, ela consegue cumprir o que ela imagina que vai acontecer nas suas novas operações. Realmente, o que vem prejudicando a ação, primeiro, foi a questão mais dos acidentes, lá em Minas Gerais. Segundo, envolvendo o noticiário bem negativo da China. Mas, como o próprio Maurílio trouxe, não é só a Vale que tem prévias positivas, né? A gente vem de umas semanas de prévias, mais uma vez, bem interessantes no setor imobiliário. Antes de seguir aí para o outro setor, mas ainda continuando aqui um pouquinho em relação à Vale, você trouxe um ponto que eu queria abordar, você falou da desaceleração da China, considerando, né, talvez essa desaceleração da China e a influência disso nos preços ali globais do minério de ferro, olhando, como você vê de fato ali, né, o impacto disso numa estratégia mais de longo prazo, né, especialmente em termos de produção e exportação para o mercado chinês, ou talvez, né, aí complementando aqui duas perguntas em uma. Ou esses estímulos colocados na China vão ser ali, na sua visão, suficientes para conseguir reverter essa desaceleração, até mesmo impulsionar, de repente, um consumo maior de minério? Não parece, de fato, que vai conseguir. Eles ainda prometeram mais um anúncio de estímulos, dessa vez bem direcionado para o setor imobiliário, o que indiretamente vai favorecer a Vale e as outras companhias brasileiras que atendem essa demanda de commodities metálicas da China, mas de qualquer maneira é mais para evitar um colapso como a gente tem visto, na casa de queda em 20% para cima em novas construções imobiliárias, em vendas de novos imóveis, os preços de imóveis não param de cair, é mais para estancar do que realmente para reestimular um crescimento, provocar novas altas de construção em relação aos últimos anos, é só para realmente não continuar caindo nessa proporção que esses estímulos estão vindo. A Vale ela tem que mirar outras demandas, outras partes do mundo, ela tem que mirar também não só minério de ferro, mas suas outras produções. Bom lembrar que a Vale não é exclusivamente minério de ferro, ela tem também cobre, tem também pelota, como ela mencionou, portanto ela pode atender outras frentes e ter destaque. Acho que é um dos desafios que o novo CEO ele tem pela frente, é tirar esse estigma de que Vale é só minério de ferro. Ô, Gustavo, você falando ali um pouco mais sobre, né, outras prévias, né? Eu queria entender um pouquinho da tua leitura, como você tem visto, né, todas essas prévias que a gente acabou tendo ali nos últimos dias, o que tá mais ali, talvez, no teu radar, né, em relação à possibilidade de ter ali até surpresas na hora da divulgação dos resultados? Pois é, acho que como o Maurílio falou, a gente tem visto bastante destaque positivo vindo do setor imobiliário, seja no setor que atende as classes mais baixas, com os programas governamentais, seja municipal pode entrar, seja Minha Casa Minha Vida, programa federal, ou outros municipais ao redor do Brasil, como a gente tem no Recife, por exemplo. Então, diante disso, essas empresas continuam indo muito bem, elas tiveram já desde o ano passado um impulso, e no ano retrasado também, impulso de flexibilizações nas políticas, ou seja, quanto uma pessoa poderia ganhar para pleitear, entrar nesse programa de desconto ou de ajuda do governo. Quanto o imóvel poderia valer foi sendo elevado. Diante disso, essas empresas que atendem esses programas conseguiram aumentar, mudar realmente de patamar em termos de quanto elas têm de receita por ano, quanto elas têm de vendas e lançamentos por ano. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido já no ano passado, isso continua esse ano. Por outro lado, dado que a gente já está na metade de outubro, olhando para 2025, eu já começo a ficar com uma visão um pouco mais diferente. Embora a gente tenha, desde o ano passado, sido um dos destaques das nossas carteiras.
Mas os alertas que a gente tem visto agora são a Caixa Econômica Federal falando, olha, a gente vai ter que diminuir um pouco a cessão de crédito diante do nosso funding que não está mais se equilibrando. A gente está chegando num nível que não dá mais para liberar um valor tão alto do imóvel. Os outros bancos falando, com essa volta do ciclo de alta de juros, a gente vai ter que repassar isso para cliente, não tem jeito. Ou seja, pode ser que em 2025 a situação não seja tão fácil que nem foi nos últimos anos. Não quer dizer que todas as empresas do setor imobiliário vão sofrer. Eu vejo que tem empresas que realmente fazem muito bem feito e são merecedoras do seu sucesso. Mas tem algumas que vivem mais na corda bamba. Talvez essas comecem a patinar um pouco em 2025, porque elas precisam que o cenário esteja todo perfeito para elas irem bem. Talvez, e aí? Vocês vão escutar a gente fazendo toda a recomendação, o que a gente acha que está melhor, não está melhor. Já para dar um spoiler, a gente acha que Plano e Plano, Direcional são empresas muito boas no segmento mais baixo. A gente acha que Moura do B, Cirela são empresas muito boas no segmento mais alto. Só para não ficar só no macro. Tá certo. Gustavo, ainda nessa esteira aqui da gente falar um pouco mais sobre companhias, queria repercutir contigo, considerando ali o investimento que recente do BNDES, né, de 500 milhões de reais para a construção de uma fábrica de carros voadores pela Embraer, a expectativa, inclusive, ali de que essas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical sejam certificadas e operacionalizadas até 2026. Como que você enxerga, né, esse incentivo? Qual o impacto, né, dessa inovação na sua visão? Isso pode acabar trazendo em perspectivas financeiras ali para a Embraer? Perfeito, gente. A Embraer está destravando uma nova frente de crescimento. E isso sempre é muito bem visto por analistas, porque se a gente for pensar no Excel, no valuation, a gente está falando que é mais uma linha de receita que tá zerada hoje. Ela tem até os pedidos, é a empresa que tem mais pedidos para esse segmento futuro, que ainda não está em prática, mas se a gente pegar as companhias que estão disputando isso no mundo, ela está na frente. E se isso acontecer e prometer, entregar metade do que promete, realmente vai ser um ponto bem interessante para a Embraer de nova frente de crescimento. Com todo o contexto muito negativo para uma das suas principais concorrentes, que é a Boeing. A gente está entrando no segundo mês já de greve de funcionários, do outro lado a companhia demitindo, e aí uma crise porque os funcionários falam que os executivos que estão em cargos mais altos deveriam cortar no salário deles e não demitir. E você vê uma decisão judicial acontecendo, mostrando que na Etiópia, que teve um acidente fatal com um avião da Boeing, os técnicos da Ethiopian Airlines tinham avisado, que tinham questionado, falando que não concordavam com algumas especificações do avião. Ou seja, uma crise interna de funcionários, crise de RH, uma crise política, envolveram um dos seus principais clientes e a companhia com muita dificuldade financeira, como a gente está vendo já alguns balanços. É claro que tem todo o apoio do governo americano, mas de qualquer forma abre espaço para a Embraer, que está indo super bem. E mesmo assim, a Boeing, com toda essa dificuldade, ela tem uma esteira de pedidos muito grande, que junto com a Airbus, elas não conseguem praticamente entregar mais nessa década. Se você entra na fila pedindo avião, você vai conseguir só para 2030 em diante. Com isso, você tem um cenário muito bom para a Embraer. A gente continua muito otimista com a companhia, por mais que alguns falem, mas o valuation já esticou. É verdade, mas considerando que é uma indústria, muito específica, é uma tecnologia que você não pode errar, de fato, você precisa estar extremamente preciso, não é uma caneca que você, poxa, essa fábrica está indo mal, a gente troca por uma concorrente de um mês para o outro. Lá não é assim. Você precisa ter um track record muito bom para você conseguir conquistar um cliente. Diante disso, a gente vê que, poxa, tudo parece caminhar muito bem para a Embraer, que nem está no seu patamar máximo de entrega, de execução. Ela consegue fabricar ainda mais. O nível de utilização da capacidade instalada da Embraer consegue crescer ainda mais e a gente vê um potencial excelente para a companhia.